Então, maravilha, gente. Vamos falar hoje sobre o nosso capítulo 8, né, do livro Desperte Teu Gigante Interior. Quem está com o livro aí, mostra aí para mim, por favor. Ok, ok. Bom pra caramba, né? Então vamos lá, galerinha. Ele está falando nesse capítulo sobre a importância das perguntas, né? Ele fala que basicamente é assim que a gente pensa, né? A gente começa a pensar na nossa mente quando a gente faz perguntas. E aí ele está explicando da importância de fazer as perguntas corretas, né? Então, ele começa contando sobre a história de um homem lá, né, que os nazistas invadiram a sua casa, prenderam e toda a sua família e foram conduzidos como gado, né, para um trem, embarcaram num trem, depois foram enviados para um campo de extermínio em Auschwitz. E aí seus pesadelos mais terríveis não poderiam ter preparados para ver toda a família fuzilada diante de seus olhos, né? Como é que poderia sobreviver ao horror de ver as roupas do filho em outra criança, porque o filho morrera em decorrência de um banho no chuveiro, né? Um dia contemplou o pesadelo ao seu redor e confrontou uma verdade inevitável. Se permanecesse ali por mais um dia sequer, também morreria. E tomou a decisão de que precisava escapar, de que a fuga devia ocorrer imediatamente. Não sabia como, apenas sabia que tinha que escapar. E durante semanas perguntara aos outros prisioneiros: como é que podemos escapar desse lugar horrível? E aí o pessoal começava a falar com ele: larga de ser besta, né? Não seja tolo, não tem escapatória. Formular tal pergunta só servirá para torturar sua alma, enfim. E ele não aceitaria, né? E ele começou a se perguntar: como é que eu posso fugir, né? Tem de haver um meio, como é que eu posso sair daqui? Vivo, saudável e hoje. E dizem que quem pede, recebe, né? Em vez de perguntar como é que os nazistas puderam ter feito isso, serem tão destrutivos, como é que Deus pode permitir uma coisa tão monstruosa, por que Deus fez isso comigo? A Stana Leck fez a pergunta diferente. Perguntou: como posso usar isso para escapar? E no mesmo instante, ele obteve a resposta. Qual a diferença entre essa pessoa dessa história e tantos outros que pereceram nos campos de concentração? Claro que houve muitos fatores, mas uma diferença crítica foi o fato dele formular uma pergunta diferente. Perguntou com persistência, perguntou com a expectativa de receber uma resposta e seu cérebro ofereceu uma resposta que lhe salvou a vida. Antes que ele pudesse obter a resposta, tomar decisões e entrar em ação, ele teve que formular para si mesmo as perguntas certas. As perguntas determinam os nossos pensamentos. Um dia ele estava pensando, né, sobre Tony Robbins, sobre os acontecimentos importantes na vida dele e na vida de pessoas que encontrara ao longo do caminho. E conheceu muitas pessoas, pessoas felizes, pessoas infelizes, bem-sucedidas, fracassadas, e queria saber o que permitia as pessoas bem-sucedidas realizarem grandes coisas, enquanto outros, com condições similares ou até melhores, perdiam-se pelo caminho. O que realmente fez a maior diferença na minha vida, em que eu me tornei, em quem eu sou, e como é que uma pessoa e quem sou uma pessoa e para onde estou indo, né? Não são os acontecimentos que moldam a nossa vida e determinam como nós nos sentimos ou a gente age, mas sim a maneira como a gente interpreta e avalia as experiências da vida. O significado que atribuo a um evento vai determinar as decisões que tomo, as ações que realizo e, portanto, o meu destino final. Essa parte realmente é incrível, né? Inclusive, tem muito a ver com a nossa companhia. O fato do nosso fundador, uma tragédia pessoal que aconteceu na vida dele, ele podia ter tomado diversas decisões, né, a partir da mesma experiência, mas na vida o que importa não é o que acontece com a gente, e sim qual que é o significado que a gente dá para todas as coisas que acontecem para a gente.
Mark Hughes deu o significado, né, da tragédia que ele teve com a mãe dele, que faleceu, de que ele gostaria de encontrar uma forma onde nenhuma outra pessoa ia precisar de passar por isso. Então, o significado que ele deu para essa experiência mudou completamente a vida dele e a minha e de muitas pessoas que estão aqui hoje nessa chamada, né? Então, na verdade, na vida, tudo tem a ver com significado. O que a gente significa as coisas que acontecem, não é verdade? E aí, ele começou a compreender que pensar é nada mais que o processo de fazer e responder perguntas. Precisamos compreender que a maior parte do que fazemos, dia após dia, é fazer e responder perguntas. Portanto, se queremos mudar a qualidade de nossas vidas, devemos mudar a qualidade das nossas perguntas habituais. Essas perguntas dirigem o nosso foco e assim como pensamos e como sentimos. Os mestres em fazer perguntas, é claro, são as crianças. Quantos milhões de perguntas nos bombardeiam a todo instante, enquanto crescem? Por que você acha que isso ocorre? Não é só para levar a gente à loucura, né? Precisamos compreender que as crianças fazem constantes avaliações sobre o que as coisas significam e o que devem fazer. Estão começando a criar as neuroassociações que guiarão seu futuro. São máquinas de aprender. E o caminho para aprender, pensar e efetuar novas correlações é iniciando por perguntas. Seja o que fazemos a nós mesmos ou o que fazemos aos outros, né? As perguntas constituem o meio primário, principal, né, pelo qual aprendemos praticamente qualquer coisa. Na verdade, todo o método socrático, né, baseia-se no mestre se limitando a fazer perguntas, orientando o foco dos discípulos e levando-os a encontrarem suas próprias respostas. Então, Anthony Robbins constatou que a principal diferença entre as pessoas que pareciam ser bem-sucedidas em qualquer área e as que não alcançavam sucesso era o fato de que as pessoas bem-sucedidas faziam melhores perguntas e, assim, obtinham melhores respostas. Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. As empresas são bem-sucedidas quando as pessoas que tomam as decisões que controlam seus destinos formulam as perguntas certas sobre o mercado, estratégias e linhas de produtos. Os relacionamentos se desenvolvem quando as pessoas fazem as perguntas certas sobre os conflitos em potencial e como se apoiam uma a outra, em vez de se destruírem. Os políticos ganham eleições quando as perguntas que levantam, de forma explícita ou implícita, proporcionam respostas que funcionam para eles e sua comunidade. Então, o ponto-chave que ele está querendo dizer é que se nós fizermos a pergunta correta, nossa mente vai achar a resposta correta. O cérebro humano possui a capacidade de produzir respostas mais depressa, mais rápida do que o computador mais esperto do mundo. Mesmo levando-se em consideração a microtecnologia de hoje, os computadores que calculam os gigasegundos seriam necessários 2 prédios imensos para abrigar toda a capacidade de seu cérebro. Essa massa de matéria cinzenta, com pouco mais de 1 quilo, pode lhe proporcionar mais poder de fogo instantaneamente, apresentando soluções para desafios e criando poderosas sensações emocionais do que qualquer coisa no vasto arsenal da tecnologia do homem. Mas como um computador que possui uma tremenda capacidade do cérebro, nada significa sem a compreensão de como utilizar aquilo que foi registrado. Não é verdade? Não adianta ter o computador mais top do planeta Terra, um Macintosh fora de controle, mais moderno, se a pessoa não sabe utilizar. Mesma coisa com relação ao nosso cérebro. Não é verdade? E o grande lance é que pessoas poderiam mudar como se sente de um momento para o outro, apenas mudando o seu foco mental. E como é que é a forma mais rápida de mudar o foco? Basta fazer uma nova pergunta. É igual a criança. A criança vai lá e sofre uma quedinha boba. Aí ela olha para os pais.
Se os pais dão um sorriso e muda o foco dela, é capaz da criança sorrir. E se o pai faz uma cara de preocupado, assustado, fora de controle, o foco da criança vai para onde? Vai continuar no foco de que ela caiu, papapá, e vai chorar. Não é verdade? E a maneira mais rápida, ele está dizendo aqui, de mudar o nosso foco mental é fazer uma pergunta que vai mudar o foco. Né? É mais do que provável de que pessoas que se sintam deprimidas apenas porque se fazem perguntas enfraquecedoras numa base regular. Do tipo, de que adianta? Por que se quer tentar, já que as coisas parecem que nunca dão certo para mim? Por que logo eu, meu Deus? Lembre-se, peça e receberá. Se fizer uma pergunta terrível, terá uma resposta terrível. Seu computador mental está sempre pronto a servi-lo a qualquer pergunta que lhe fizer. Pode estar certo de que obterá uma resposta. Portanto, se você pergunta por que nunca consigo ter sucesso, o seu cérebro vai te responder. Ele precisa encontrar, mesmo que tenha que inventar alguma coisa. Pode dar uma resposta como, porque você é um idiota, ou porque você não merece sair bem. O incrível é, se a gente nos perguntarmos por que eu mereço ter sucesso hoje, a gente vai encontrar no nosso arsenal de memórias aí que nós temos motivos por que a gente merece ter sucesso hoje. E se por outro lado a gente se perguntar por que eu não mereço ter sucesso hoje, a gente também vai encontrar alguma coisa que a gente pode ter feito para não ter sucesso hoje. Não é verdade? Há um exemplo de perguntas, mas onde há um exemplo de perguntas então brilhantes que vai ajudar a gente a ter as respostas certas, ter o foco correto e tudo isso, né? E aí ele deu o exemplo aqui do amigo dele, W. Mitchell. Como acha que ele foi capaz de sobreviver a ter 2/3 do seu corpo queimado e ainda se sentir bem com a vida? Como pôde suportar um acidente de avião anos depois, perder o uso das pernas depois de ter ficado queimado e ficar confinado a uma cadeira de rodas e ainda assim encontrar um meio de desfrutar sua contribuição a outras pessoas? Ele aprendeu a controlar seu foco fazendo as perguntas corretas. Quando se descobriu no hospital com o corpo queimado, além do reconhecimento e cercado por vários outros pacientes na enfermaria sentindo pena de si mesmos, os pacientes que se perguntavam por que eu, como Deus pôde fazer isso comigo, por que a vida é tão injusta, de que adianta viver como aleijado, Mitchell preferiu, em vez de se perguntar, e começou a perguntar, como é que eu posso aproveitar o que me aconteceu? Por causa disso, como serei capaz de contribuir para os outros? São perguntas assim que criam a diferença no destino. Porque logo eu raramente produzo um resultado positivo, enquanto como posso aproveitar isso, em geral, nos leva na direção de converter as dificuldades numa força propulsora que melhora o mundo e a nós mesmos. Depois do acidente de avião no hospital, paralítico da cintura para baixo, ele conheceu uma jovem muito atraente, uma enfermeira chamada Annie. Mesmo com todo o rosto queimado... Só um minutinho. Mesmo com o rosto todo queimado, o corpo paralisado da cintura para baixo, ele ainda teve a ousadia de perguntar como eu poderia sair com ela. Os amigos dele disseram, você é louco, você está iludido. Um ano e meio depois, ele e Annie mantinham um relacionamento e hoje são casados. Essa é a beleza de aprender a fazer as perguntas corretas, perguntas fortalecedoras, que proporcionam-nos um recurso insubstituível, as perguntas e soluções. Por exemplo, muitas pessoas não conseguem manter um relacionamento porque insistem em fazer perguntas que criam dúvidas. E se houver alguém melhor do que eu? E se eu assumir um compromisso agora e depois sofrer? Mas que perguntas enfraquecedoras, né?
Essas pessoas, às vezes, destroem os relacionamentos que já têm com perguntas ainda mais terríveis. Como você sempre faz isso comigo? Por que não me aprecia? E se eu fosse embora agora, como é que você se sentiria? Compare essas perguntas com: como pude ser tão afortunado por ter você em minha vida? O que eu mais amo em minha esposa, o marido? E as perguntas, se a gente souber fazer as perguntas certas, nós colocamos o foco para onde a gente quiser. Tem gente que está sempre focando no lado negativo das pessoas, ou da família, ou do filho, ou do marido, ou da esposa. E se a gente está assim, a gente só vai olhar para o lado negativo. E se a gente só olha para o lado negativo, a gente só vai ver coisa negativa. A gente só vê coisa negativa, a gente vai começar a desgostar cada vez mais da pessoa. E se por outro lado a gente só fica olhando para o lado positivo, a gente vai cada vez gostar mais da pessoa. Não é verdade? E esse é o segredo, né, que a Tony Robbins está falando aqui pra gente. Assim, com todo esse poder entre nossas orelhas, por que não há mais pessoas felizes, saudáveis, ricas e sábias? Por que há tantas pessoas frustradas, sentindo que não há solução em suas vidas? Uma resposta é de que tais pessoas, quando fazem perguntas, carecem da certeza que leva as respostas a aflorarem. E ainda mais importante, deixam de fazer conscientemente perguntas fortalecedoras a si mesmas. Passam às cegas por esse processo crítico, sem qualquer reflexão prévia ou sensibilidade para o poder de que estão abusando ou deixando de acionar por falta de fé. Um exemplo clássico é uma pessoa que quer emagrecer e não pode. Na verdade, não é que não pode, não consegue, né? Não é que não possa. Acontece apenas que não conta com o apoio do seu plano atual de avaliação do que comer. Faz perguntas como: o que me fez sentir mais satisfeito? Ou qual o alimento mais doce, mais rico, né, que posso comer sem problemas? Isso leva a pessoa a selecionar os alimentos com gordura e açúcar, uma garantia de mais infelicidade. Em vez disso, se a pessoa fizesse perguntas como: o que é realmente nutritivo para mim? Qual é o alimento que leve, que posso comer e vai me proporcionar mais energia, mais felicidade, para eu estar bem comigo, mais motivado, mais entusiasmado? Fazer a pergunta: isso vai me purificar ou vai me empanturrar? Melhor ainda, poderia perguntar: se eu comer isso, o que terei que renunciar para ainda assim alcançar meus objetivos? Qual é o preço final que terei que pagar se me permitir essa indulgência agora, essa porcaria agora? A fim de mudar sua vida para melhor, você deve mudar suas perguntas habituais. Lembre-se de que os padrões de perguntas que você formula sistematicamente criarão irritação ou contentamento, indignação ou inspiração, angústia ou magia. Faça as perguntas que animarão seu espírito e siga pelo caminho com excelência humana. Da excelência humana. Como as perguntas funcionam? As perguntas realizam 3 coisas específicas. Primeiro, as perguntas mudam imediatamente o que focalizamos e, em consequência, como sentimos. Se você insiste em se perguntar: como é que posso estar tão deprimido? Por que ninguém gosta de mim? Você vai focalizar, vai procurar encontrar referências para sustentar a ideia de que há um motivo para você se sentir deprimido e rejeitado. E, em decorrência, você permanecerá nesse estado estéril. A nossa mente está querendo sempre justificar aquilo que a gente está escolhendo. Tomamos decisões por emoções e sempre buscamos uma lógica para justificar. Se em vez disso perguntar: como posso mudar meu estado a fim de me sentir feliz e ser mais amado? Vai focalizar soluções. Mesmo que o cérebro responda a princípio: não há nada que eu possa fazer, se a gente persistir com um senso de certeza e expectativa, apesar de tudo, vai acabar obtendo as respostas de que precisa e merece. Encontrarão razões
genuínas para se sentir melhor. E ao focalizá-las, será logo acompanhado por seu estado emocional. Porque como a gente aprendeu nos capítulos anteriores, tudo tem a ver com recursos. Recursos é estado que propiciam a gente. A inteligência tem mais a ver com em qual estado que a gente se encontra no momento. Porque se a gente está triste, com a cara de preguiçoso, fora de controle, sei que lá, a gente tem a inteligência dentro da nossa cabeça, mas a gente não vai usar ela. Não é verdade? É igual um cara que quer serrar uma árvore. Ele tem um serrote em casa, mas ele está usando um martelo. Ele vai conseguir derrubar uma árvore? Vai, mas vai demorar uma infinidade de tempo a mais do que demoraria com um serrote. Mas significa que ele é burro? Não, só significa que ele está usando o martelo em vez de usar o serrote. Mesmo ele tendo o serrote na casa dele. Então por que ele não usa o serrote? Sei lá porque ele não usa o serrote. Porque ele não quis pegar o serrote lá. Porque ele estava com o martelo na mão e quis continuar com o martelo na mão. Mesma coisa a gente. Por que a gente não usa estados de espíritos fortalecedores? Por que a gente usa estados que vão melhorar a nossa inteligência? Depende, sei lá. Ou a gente pode estar no deixa a vida nos levar, só porque a gente está com martelo, a gente vai lá querer derrubar a árvore com martelo. Ou a gente entende, pensa e nos faz as perguntas corretas. Será que eu estou num estado propício? Será que eu estou com a ferramenta correta? Como o que sou feliz agora? Não, com o que sou feliz agora? Essa é uma pergunta maravilhosa. Porque sempre a gente tem alguma coisa acontecendo na nossa vida para a gente estar triste. Algum motivo para estar triste agora. E a gente sempre tem algum motivo para estar feliz agora. E se a gente faz a pergunta correta, a gente vai começar a nos colocar num estado de recursos positivos e fortalecedores. Com que eu poderia me sentir feliz se eu quisesse? Como isso me faria sentir? E se você continuar a fazer perguntas assim, encontrará referências concretas que o levarão a começar a focalizar as razões que existem, de fato, para que se sinta feliz. E terá certeza de que é feliz. Só pelo fato de fazer as perguntas corretas. Em vez de apenas animá-lo, perguntas proporcionam razões concretas para se sentir a emoção. Ele está dizendo aqui, se a gente começar a ficar falando para a gente mesmo, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, se a gente ficar repetindo, sim, a gente vai dar uma animada. Mas mais forte do que apenas fazer uma afirmação como essa, é a gente descobrir motivos por que eu estou feliz agora. Por que eu sou feliz agora? Cara, eu sou feliz agora. Cara, tem uma lista gigantesca. É só a gente continuar fazendo a pergunta correta. Porque minha família está saudável. Porque eu encontrei a oportunidade da minha vida. Que me ajudou a construir uma muralha financeira para proteger a minha família. Uma oportunidade que não só apenas me ajudou a mudar as minhas finanças, me ajudou a mudar, a ler livros que vão me ajudar a escolher ferramentas melhores para aproveitar ainda mais essa vida, para entender que a vida pode ser até curta, mas não precisa ser pequena. Cara, se a gente começa a fazer as perguntas certas, a lista de respostas é tão gigante. Mas se a gente não faz as perguntas corretas, a gente vai ter que derrubar a árvore com o que a gente tiver na mão. E vai que a gente está com um prego na mão, um alfinete para derrubar uma árvore. Não é verdade? Não é incrível como é tão simples esse capítulo? E aí ele está contando a história do Charles Schulz. Que era um escritor que trabalhou com Disney e partilhou uma informação com ele, né, com o Anthony Robbins, que sempre que trabalhavam em um novo projeto, roteiro ou ideia, o Walt Disney tinha um meio singular de solicitar dados adicionais.
ele descrevia um projeto num quadro, numa parede, e todos na companhia deviam responder a uma pergunta: como é que nós podemos melhorar isso? E as pessoas escreviam soluções, cobrindo o quadro com sugestões. Depois Disney analisava as respostas de todos à pergunta que formulara, e dessa maneira Walt Disney tinha acesso aos recursos de cada pessoa na companhia e acabava produzindo resultados de acordo com a qualidade das respostas. Uma excelente estratégia de aproveitar os recursos, né, da companhia. O que posso aprender com essa situação? Como eu posso aproveitar essa situação? Está aí uma pergunta extremamente fortalecedora que nós podemos e devemos fazer quando acontece alguma coisa com a gente que nós não gostaríamos que tivesse acontecido. Faça a si mesmo, nesse exato momento, perguntas fortalecedoras. Com que se sente realmente feliz em sua vida agora? Pensa nisso aí. O que é maravilhoso em sua vida hoje? Pelo que se sente sinceramente agradecido? Pensa nisso. Pelo que está agradecido nesse momento? Eu estou agradecido nesse momento por estar fazendo esse estudo de livro com vocês. Se eu não tivesse fazendo esse estudo de livro com vocês, será que eu teria lido, estudado esse livro para eu aproveitar essas informações que estavam disponíveis para mim? Eu acredito que não. E é tanta coisa que a gente tem, motivo, né, para estar agradecido, motivo de estar vivo. Precisa de mais algum? E a lista começa a ficar longa, se a gente começa a focalizar nas perguntas fortalecedoras. Então, mais o que as perguntas fazem pela gente? Número 2. As perguntas mudam o que suprimimos. Os seres humanos são maravilhosas criaturas de supressão. Há milhões de coisas acontecendo no nosso momento agora, nesse segundo. Ao nosso redor, que podemos focalizar num determinado momento, desde o sangue fluindo por nossos ouvidos, ao vento que pode estar soprando em nosso braço. Contudo, só podemos focalizar ao mesmo tempo apenas uma pequena quantidade de coisas. Inconscientemente, a nossa mente, ela pode registrar todos os tipos de coisas, mas conscientemente há uma limitação para o número de coisas que podemos focalizar ao mesmo tempo. Por isso o cérebro passa uma boa parte do tempo tentando definir prioridades sobre o que prestar atenção. Por exemplo, eu estou aqui na varanda daqui de casa e tem gente passando, tem carro passando, tem um bocado de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E o nosso cérebro, ele começa a colocar quais são as prioridades que ele deve estar percebendo agora, senão a gente ia ficar louco, né? Se você se sente triste, só há um motivo. É porque estamos suprimindo, deixando de perceber os motivos para estar feliz. E quando estamos felizes, só tem um motivo. Estamos suprimindo, deixando de perceber o oposto. Não é impressionante isso? Porque como existe agora alguém, um carro passando aqui na avenida, eu posso percebê-lo ou não. Eu posso continuar focando nele, botando mais atenção nele ou não. Assim como nós temos motivo para estar triste, motivo para ficar feliz, e a gente, qual dos dois nós vamos suprimir? Já viu aquela brincadeira do não pense num urso polar agora? Tem como você não pensar num urso polar agora? Não pensa, não pensa, não pensa, não pensa. É impossível da gente não pensar num urso polar agora, é verdade?
Então, às vezes, a gente está triste e fica com aquela dificuldade. Como é que eu posso não ficar triste agora? Como é que eu posso suprimir os motivos que eu tenho para ficar triste e ficar feliz? A gente tem que fazer as perguntas corretas, porque existe motivo. Então, nós temos que mudar o foco. Se a gente não mudar o foco, se a gente não ficar parando de falar de urso polar, nós vamos continuar pensando em urso polar. Então, a gente vai ter que aprender a fazer as perguntas corretas. E isso começar a virar um hábito de fazer perguntas corretas. As pessoas bem-sucedidas, elas têm isso. Ela pode até não saber fazer perguntas sobre felicidade e tristeza, porque ser bem-sucedido financeiramente não tem nada a ver com felicidade e tristeza. Mas elas aprenderam a fazer perguntas de sucesso, pelo menos financeiro, numa base repetida, como é que eu falo? Esqueci a palavra que eu queria falar. Numa base normal, cotidiana, e fora de controle, automática, desse jeito. E esse talvez seja a frase do capítulo. Se você se sente triste, só há um motivo. Está suprimindo as razões que você já tem para sentir bem. E se você está se sentindo bem, é porque está suprimindo, não está prestando atenção em coisas enfraquecedoras. E assim nós podemos fazer. Nós temos motivo para falar com pessoas todos os dias. Nós temos motivos para não falar com pessoas todos os dias. E se a gente está falando com pessoas, só tem um motivo. É porque nós estamos prestando atenção nos motivos que vale a pena falar com as pessoas. Se nós não estamos fazendo o que tem que ser feito, nós estamos prestando atenção nos motivos para os quais nós não devemos fazer aquilo que tem que ser feito. E assim sucessivamente. Se você está zangado, uma das melhores coisas que pode fazer é perguntar a si mesmo: como posso aprender com esse problema, a fim de que isso nunca mais torne a acontecer. E número 3, as perguntas mudam os recursos à nossa disposição. É como estar com um martelo ou com um alfinete na mão, fazer uma pergunta correta e perguntar qual que é a ferramenta correta que eu preciso estar na minha mão agora para derrubar essa árvore. O cara vai lá e pega logo um trator. Então as perguntas, elas mudam os recursos, o nosso estado de espírito e, consequentemente, mudam o nosso comportamento. Como posso acrescentar ainda mais valor e ajudar mais pessoas, mesmo enquanto durmo? Anthony Robbins começou a se fazer essa pergunta quando ele estava com uma dificuldade. Como posso alcançar mais pessoas de maneira que não esteja limitada à minha presença física? E eu costumava fazer meus planos de ação sempre com essa pergunta: o que eu preciso fazer agora? Depois que eu tinha o meu plano assim, feito, do jeito que tem que ser, eu me perguntava: e como é que eu posso alavancar isso? Mesmo depois que eu já tinha um plano, que eu achava que seria um plano perfeito, eu me perguntava: como é que eu posso alavancar? Como é que eu posso multiplicar o resultado desse plano? Inacreditável. Como fazer as perguntas corretas podem afetar a nossa vida. E quando a gente começa a andar com pessoas corretas, a gente acaba pegando por osmose a forma que a pessoa pensa, as perguntas que as pessoas fazem, e é por isso que é tão importante nós andarmos com as pessoas corretas. Existem perguntas que resolvem problemas. Anthony Robbins sugere as 5 perguntas que ele sempre faz quando ele está com algum problema. O que há de tão grande nesse problema? O que ainda não está perfeito? O que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que tem que ser, do jeito que eu quero? O que eu estou disposto a não fazer mais para que fique do jeito que eu quero? E como é que eu posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário? Essa 5ª pergunta é maravilhosa. Como é que eu posso desfrutar? Como é que eu posso me divertir enquanto eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer?
Então a primeira pergunta, o que há de tão grande? Ah, um exemplo do Anthony Robbins, ou de qualquer jeito que a gente pode estar fazendo aqui. Né? Mas o Anthony Robbins estava falando que uma vez ele tinha ficado muito tempo fazendo um tour, dando treinamento pelos, sei lá, um bocado de lugar que ele foi lá, e ele estava cansadaço, véio. Chegou cansadaço no hotel, não, na casa dele, e ele, na hora que ele chegou, ele não podia descansar, ele tinha que fazer 100 ligações urgentes que ele ainda tinha que fazer. Cara, mas o cara estava exausto, e ele começou a se perguntar, pô, será que as pessoas acham que eu sou uma máquina? Pô, será que eu não mereço um descanso? E que não sei, ele começou a fazer perguntas enfraquecedoras. Será que não compreendem que eu não sou uma máquina? Né? Por que eu nunca tenho folga? E começou a fazer perguntas. Imagina um cara que é especialista nisso, num estado emocional tão ruim, que estava fazendo. Ele começou a fazer as perguntas corretas. E quando ele fez a pergunta, o que há de tão grande nesse problema? Ele começou a pensar, caraca, velho, eu tenho 100 pessoas que eu tenho que ligar e são pessoas que eu gosto, são pessoas poderosíssimas, são pessoas que quando eu comecei, esse era o meu sonho. O meu sonho era ter 100 pessoas que gostariam de escutar a minha opinião sobre alguma coisa. Esse era meu sonho, é igual aquele cara, às vezes um artista de novela, sei lá, o cara... Depois um monte de gente começa a pegar o autógrafo dele, o cara tem duas opções, o cara pode ficar triste, fala, caramba, velho, eu não tenho paz. Ou ele pode colocar num estado de espírito e falar, caramba, eu sonhei com isso quando eu estava começando. E quando o cara muda a pergunta, muda completamente o estado de espírito e o comportamento da pessoa, né? Cada vez quando a gente está no evento da Herbalife, alguma pessoa quer tirar uma foto ou alguma coisa, para mim isso sempre foi automático. Para mim era um sonho quando eu via alguma pessoa, quando eu queria tirar foto com alguém, eu imaginava, pô, como é que estava a minha situação querendo tirar foto com alguém. Cara, isso é um dos maiores reconhecimentos que alguém pode fazer com uma pessoa, pedir para tirar uma foto com ela, né? Então toda vez que alguém me pede, eu não me coloco no estado de espírito de ficar, puxa vida, cara, eu tô precisando de fazer outra coisa aqui, né? O cara quer tirar uma foto comigo. Não, para mim é sempre maravilhoso. Eu sempre fico extremamente grato, extremamente mesmo agradecido a Deus, né? Por estar acontecendo isso. E eu sei de gente que faz a pergunta errada, né? Mas é só fazer a pergunta correta. E o que ainda não está perfeito? Quando a gente faz uma pergunta, o que ainda não está perfeito, a gente pode, primeiro, o que pode fazer, o que pode ficar ainda mais perfeito? Quando a gente faz perguntas assim, a gente começa a colocar a gente no estado positivo, já colocando, acreditando, pressupondo que está boas, as coisas que estão perfeitas, que vão ficar ainda mais, né? O que eu estou disposto a fazer para que fique do jeito que tem que ser? Enfim, e aí quando ele fez a pergunta, como eu posso desfrutar do processo? Primeiro ele mudou completamente como ele se sentia, e depois ele falou, cara, eu posso colocar uma água bem quentinha na jacuzzi, entrar na jacuzzi e fazer as ligações que eu tenho que fazer lá da jacuzzi. Isto é, ele fez o que tinha que ter feito e além do mais, ele se divertiu e aproveitou aquilo que ele achou que seria extremamente um saco de fazer. E ele começou a achar aquilo divertido, de fazer aquelas ligações naquele estado, naquela forma, naquela jacuzzi, e mudou completamente, só por ter feito as perguntas corretas. Muito boa essa quinta pergunta, né? Como é que eu posso me divertir no meio do caminho, fazendo o que tem que ser feito? E aí, ele propõe aí, ele dá umas dicas de quais são as perguntas que ele faz a si próprio todos os dias pela manhã. Perguntas fortalecedoras, que dão poder. Pelo que sou feliz em minha vida agora? O que me deixa feliz? Como isso me faz sentir?
pelo que me sinto excitado com a minha vida agora, o que me deixa excitado, como isso me faz sentir, pelo que me sinto orgulhoso em minha vida agora, o que me deixa orgulhoso, como isso me faz sentir, pelo que me sinto grato em minha vida agora, o que mais desfruto em minha vida agora, em que me empenho em minha vida agora, quem eu amo, quem me ama, o que me faz amar e como isso me faz sentir. E ao anoitecer, ele faz duas perguntas. O que eu contribuí hoje? De que maneira contribuí para os outros hoje? E o que eu aprendi hoje? E quando ele não deixa no automático, ele assume cargo, né? Ele tem a responsabilidade, está... qual que é a palavra que eu estou querendo falar? Ele não está no acaso, ele está no controle de estar no modo cheio de recursos positivos para tomar as melhores decisões durante o dia e à noite para dormir de forma agradecida e tudo mais, né? E aí no final ele fala, dê o presente. Como assim dê o presente? Dê o presente para outras pessoas. Uma vez que nós aprendemos a importância e o que perguntas corretas pode fazer em nossa vida, fazer as perguntas corretas para as outras pessoas, para ajudar a mudar o foco, o estado de espírito de outras pessoas. É tão simples, não é verdade? Fazer isso com a nossa família, fazer isso com os nossos amigos. E ele conta no finalzinho uma pessoa que o pai dela falou que todos os dias fazia a segunda pergunta para uma pessoa. E o cara tinha que responder de forma, não só uma coisa boa, mas tinha que ser de qualidade. Que era a pergunta, o que você aprendeu hoje, Léo? Isso fez transformar a vida desse Léo. Porque todos os dias o cara tinha que aprender alguma coisa. E quando ele não tinha aprendido nada na escola, esse menino ia lá, pegava a enciclopédia, naquela época, o Google, para os jovens de hoje, né? Que não sabe o que significa enciclopédia, Delta, Larousse ou Barça. E ele tinha que estudar alguma coisa para falar para o pai, o que ele aprendeu hoje. E isso mudou a vida do cara, porque o cara se apaixonou por aprender, se apaixonou por tomar a responsabilidade de aprender as coisas, e o cara é extremamente competente, né? Quais as perguntas que seriam úteis para você se fazer numa base regular? E aí duas das prediletas do Anthony Robbins o que há de tão importante nisso? Como é que eu posso aproveitar isso quando algum problema aparece na vida dele? Quando você pergunta o que há de tão importante em qualquer situação, em geral, descubro que há algum significado poderoso e positivo, e ao indagar como posso aproveitar, consigo enfrentar qualquer problema e convertê-lo num benefício. Então é isso. Esse foi o nosso capítulo 8. Perguntas, o poder das perguntas. E galera, não vamos só ficar na parte teórica não. Escolha quais são as perguntas que você vai fazer todos os dias pela manhã, antes de sair da cama. E vamos embora para as cabeças, aproveitar essa vida maravilhosa que nós temos. Nós já encontramos a ferramenta Herbalife para ajudar a gente a realizar os nossos sonhos, uma companhia que não só ajuda a gente a realizar nossos sonhos financeiros, mas ajuda a realizar nossos sonhos em diversos outros aspectos da vida. Realmente é um estilo de vida fantástico, mas não adianta nada a gente ter essa ferramenta poderosíssima se a gente não aprender a utilizá-la, na verdade, e estar num estado de recurso para querer utilizá-la do jeito que tem que ser. Então vamos fazer as perguntas corretas, vamos aproveitar e vamos fechar esse mês do jeito que tem que ser. Queria agradecer a todos pela presença aqui nessa chamada de hoje, porque se vocês não tivessem, talvez eu não teria estudado, e se eu não tivesse estudado, eu não teria me beneficiado dessas informações. Obrigado a todos, beijinho no coração de todos vocês, e nos vemos na próxima semana, na próxima segunda-feira, ok? Beijinho, beijinho, galera. Tchau, tchau.